Graça e paz, a paz de Cristo, a paz do Senhor, Jesus te abençoe. Mais um dia para nós refletirmos sobre a sua palavra. E que Jesus te dê todas as bênçãos que você precisa. Estamos passando um período muito difícil, pós-Covid entre aspas, né? Ainda tem Covid aí entre nós. Mas muita gente tendo problemas de coração, cardíacos. Que Deus console as famílias e dê vida para nós. No final estaremos orando por você, não esquecer que Deus é o Deus do milagre. Hoje iremos falar sobre as palavras de Jesus sobre João Batista. Sobre quem é João Batista. Quem é João Batista? Essa é uma interrogação que as pessoas tinham a respeito de João Batista na época. Lê para mim, por favor. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que um profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente. Ele preparará o teu caminho diante de ti. Mateus 11, de 7 a 11. Amém. João Batista pregava no deserto da Judéia. A gente vai ver lá que tem Jerusalém. Ali em volta de Jerusalém, por sul, ali é deserto mesmo, as montanhas enormes. A Jordânia, que está para o lado direito ali do Mar Jordão, é deserto, é um país de deserto, Israel. Então ele ficava ali naquele deserto, beirando o Jordão. Provavelmente, muitos iam ver João pela sua aparência e hábitos diferentes. Ele era uma pessoa diferente. As roupas de João eram tecidas com pelos de camelo. Algumas versões falam que era do próprio pelo de camelo a roupa dele. Outra fala tecido. E ele usava um cinto de couro e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. A alimentação dele já era também diferente. Comia gafanhotos e mel que ele achava lá na região, lá, silvestre. E por sua doutrina e opiniões particulares. A pregação de João Batista chamava muita atenção. A pregação dele era: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Mateus 3:2, está lá. Sua mensagem era de arrependimento, diferente dos líderes da época. Arrependam, consertem os seus caminhos. Era a pregação dele. E João era muito duro nas suas palavras. Quando João Batista estava na prisão, ele mandou 2 de seus discípulos perguntarem a Jesus se realmente ele é o Messias, o que havia de vir. Jesus responde aos discípulos de João, não diretamente, mas pelo que eles viam e ouviam. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Mateus 11:5. Os discípulos de João foram embora. Jesus deu resposta se ele era o Messias, não. Lógico, eles chegaram à conclusão que Jesus era o Messias e foram embora. Então Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. Iremos hoje fazer uma preleção justamente sobre o que Jesus falou sobre João Batista. Porque João Batista já tinha falado dele antes aos líderes religiosos. Quem é você, um profeta? Não, eu sou a voz que clama no deserto. Agora é o Jesus que está falando quem é João Batista. Nós perguntamos, quem foi João Batista? Ou quem é João Batista? O tema é um homem simples, firme e fiel. Vamos falar junto? Um homem simples, firme e fiel. Jesus pergunta à multidão, o que vocês foram ver no deserto? Porque João ficava no deserto. O que vocês foram ver? Ele dá a primeira hipótese.
Um caniço agitado pelo vento? Ele pergunta, um caniço agitado pelo vento? Ou uma árvorezinha fininha assim que fica, né, jogando para lá e para cá o vento? Então, assim, João pregava na região do Rio Jordão. Sempre era do Rio Jordão. No Rio Jordão produzia grandes quantidades de juncos ou bastões. O junco ou os bastões era o caniço agitado pelo vento mencionado por Jesus. A gente vai ver que liberado de corvo e nascente assim, tem umas árvores fininhas e que o vento bate, que ela vai para cá, ela vai para lá, conforme o vento. E Jesus pergunta, é esse tipo, João Batista, esse tipo de pessoa que o vento leva para cá e para lá? O caniço é de natureza frágil e leve, né? A árvorezinha, facilmente sacudido pelo vento. O caniço agitado pelo vento é, portanto, a imagem de um homem leve, mutável, que muda e inconstante. A gente usava no popular, e eu era menino, eu escutava isso, falava assim, o fulano é uma folha de bananeira. Eu já escutei isso mais quando era menino. O que é folha de bananeira? A gente entendia. Folha de bananeira, o vento vem para cá, ela vai para cá. O vento vai para lá e vai para cá. O que é isso? É uma pessoa inconstante. Ele vai para o lado que favorece ele. Ele não tem uma posição. Conheço mais assim. Não é? Será que João Batista seria uma folha de bananeira? Ou um caniço agitado pelo vento? João falava abertamente sobre a necessidade de arrependimento para todos, inclusive os fariseus e saduceus, chamando eles de raça de víboras. Isso está em Mateus 7, 3, 7. Então, João Batista não era um caniço agitado pelo vento, uma folha de bananeira. Ele tinha posição. Ele chamava os líderes religiosos, na época, o pessoal que representava Israel, de cobra mesmo, serpente. Raça de víbora, gente má, gente que não perdoa, gente que está procurando posição social, e ele não tinha medo de falar isso. Então, ele não era uma folha de bananeira, nem um caniço agitado pelo vento. João Batista estava preso, quando ele mandou os discípulos perguntarem se Jesus era o Messias, ele estava preso. Justamente porque havia falado ao rei Herodes que ele estava errado por ter casado com a mulher de seu irmão. Mateus 14, 13, 3 e 4. Então ele tinha posição. Falou para o rei que estava errado. Imagina o rei, isso custou a vida dele. Ele estava preso por causa disso. Você está errado, você casou com Herodias, né? Mulher do seu irmão. Esqueci o nome do irmão dele. As pessoas poderiam pensar que o João Batista era inconstante. Não poderia? Poderiam ter feito a seguinte pergunta: por que, estando na prisão, João manda os seus discípulos perguntarem ao próprio Jesus se ele era o Messias, se antes ele havia declarado ser Jesus o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? João 1,29. Ele não tinha falado isso antes? Que Jesus era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo? E agora ele manda os discípulos perguntar se ele realmente é o Messias? Poderia ter deixado essa margem de dúvida. Jesus, ao fazer essa pergunta, o que foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Jesus declarou que, apesar dessa aparência, esse não era o caráter de João. João Batista não era um caniço agitado pelo vento. Não era uma folha de bananeira ao vento. Era um homem de posição. Inclusive morreu por falar a verdade. Lê para mim o segundo versículo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas. Efésios 14, 4, 14a. Devemos ser firmes como foi João Batista, sem mudar para ter lucro. João Batista fala assim: eu não vou chamar os líderes religiosos de raça de víbora, porque são líderes judeus, eles podem, né? Tanto é que esses líderes religiosos, o que eles fizeram? Eles mataram Jesus, crucificaram Jesus, eles tinham poder. Eu não vou chamar Herodes, que é o rei, representa Roma, que ele está errado, não vou falar. Ele não, era um homem de posição. Então a gente não pode ser como criança. Criança muda muito.
de um lado para o outro, ou como onda, né? A onda leva. Nós temos como cristãos ser firmes, está lá em Efésios 4, 14a. A segunda hipótese que Jesus disse que João era: o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Ele não estava no palácio, ele estava no deserto. O tipo de roupa mencionada por Jesus era uma roupa leve e fina, geralmente de linho fino. Essa roupa era usada principalmente como ornamento. Não era para tampar, às vezes, um colete, alguma coisa assim. Era uma roupa fina. Esse tipo de roupa demonstra riqueza e status. Não era o que João usava. Não é? João Batista não tinha menor interesse em demonstrar ser alguma coisa pela roupa que vestia. As roupas de João eram tecidas com pelos de camelo e ele usava um cinto de couro. Mateus 3, 4. As roupas dele eram muito simples, até exagerado, estranho. Era a mesma roupa de Elias, que era outro grande profeta. E, aliás, João Batista tem uma grande semelhança com o profeta Elias. O apóstolo Tiago chama a atenção dos membros da igreja por estarem valorizando quem estava bem vestido e desprezando os mal vestidos. Tiago 2, de 1 a 4. Ele vai fazer essa crítica. Chegam na igreja aí com uma carruagem, bem vestido, com criado, vocês tratam bem. Vem um pobrezinho, coitadinho. Imagina, naquela época já acontecia isso. E vocês tratam mal, pela aparência. E não é assim que nós devemos tratar as pessoas. E João Batista estava pouco preocupado com a aparência. O Senhor disse ao profeta Samuel, antes dele ungir Davi, rei de Israel. Lê para mim. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém o Senhor olha para o coração. 1 Samuel 16, 7b. Então Jesus não olha para a aparência. E João Batista estava querendo agradar a Deus, cumprir a missão dele, que era ser aquele que viesse antes de Deus, de Jesus, aquele que pregasse o evangelho do arrependimento, aquele que preparasse o caminho para que Jesus viesse. Ele estava pouco preocupado com o status e nem agradar as pessoas. Então a roupa dele era assim. E Deus vê o quê? O coração, o seu interior. Ele não está olhando para a sua posição social. E às vezes nós procuramos mais isso do que ter um coração voltado para Deus. Então, Jesus finalmente diz quem é João Batista. Ele faz essas duas hipóteses, que não são, não é? Ele não é uma pessoa, ele não é um caniço agitado pelo vento, nem um homem que se veste bem. Aí Jesus diz, este é aquele a respeito de quem está escrito. Enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Então, João Batista iria na frente de Jesus. Ele chegar primeiro, era 6 anos, 6 meses mais velho do que Jesus, mas ele começou o ministério bem antes de Jesus. Então, ele preparou o caminho. Ele dizia, vem um depois de mim, que eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Então, ele já dizia isso. Eu sou a voz que clama no deserto, eu não sou o Messias, mas o Messias virá. E o Messias, Jesus Cristo. Então, nós vamos ler 2 passagens na Bíblia do Velho Testamento que falam de João. Então, havia no Velho Testamento passagens que diziam a respeito de Jesus, que era o Messias, mas existia passagens também no Velho Testamento que dizia sobre João, a importância de João. Já havia profecias a respeito de João. Lê para mim. O Senhor Todo-Poderoso diz, eu enviarei o meu mensageiro para preparar o meu caminho. Malaquias 3, 1a. Então, na Malaquias diz que o quê? Que o Todo-Poderoso, Deus diz, enviará alguém o quê? Que preparará o caminho de Deus. Então, está lá em Malaquias 3, 1. E a outra nós vamos ver lá em Isaías, que vai dizer também sobre João Batista. Lê para nós. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Isaías 43. Amém. Então, não era a pregação de João Batista, acerte os seus caminhos. Era o evangelho de arrependimento.
João Batista foi instrumento na mão de Deus para preparar o coração do povo para receber o Senhor Jesus. Foi através de sua pregação que muitos creram ser Jesus Cristo, o Messias que havia de vir. O prometido é o mesmo que Cristo. João Batista foi um professor público, pregava o ar público. Sua mensagem principal era o arrependimento. Lê a conclusão para nós. João Batista foi um homem que preparou o caminho para a missão do Senhor Jesus. Era um homem de hábitos simples e um pouco estranho, mas sempre foi firme e fiel no cumprimento de sua função dentro do reino de Deus. Amém. Eu sou uma pessoa simples, firme e fiel na minha função dentro do reino de Deus, como foi João Batista? Sou? Ou estou preocupado com outras coisas ou não com o reino, né? João Batista, a preocupação dele era ser, né, vir preparar o caminho. Vamos falar a oração junto? Vamos lá, todo Pai Todo-Poderoso. Pai Todo-Poderoso, Obrigado pela salvação em Jesus. obrigado pela salvação em Jesus. Me faça ser uma pessoa Faça ser uma pessoa simples, firme e fiel a Ti, simples, firme e fiel a Ti, como foi João Batista. como foi João Batista. Em nome de Jesus, Em nome de Jesus, amém. amém. A Bíblia diz o seguinte: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levadas de um lado para o outro pelas ondas. Criança elas mudam muito. Eu lembro de um programa, eu sempre falo isso, né? Dava um presente para a criança, eu não quero esse, mas você não quer esse outro, não, ela largava aquilo, pegava aquilo. Ela não tem firmeza no que ela quer. Nem jogados para cá e para lá, como todo o vento de doutrina. Jogados para lá ou para cá por todos os dias. Por isso que é necessário nós estamos lendo a Bíblia e orando. Porque todos os dias surge uma novidade. Para ganhar pessoas, que não é o fundamento da Bíblia. Pela astúcia e a esperteza de homens que induzem ao erro. Há pessoas muito espertas, muito bom de conversa. Você não pode ser como criança. Havia um sujeito que vendia uns bilhetes, a história dele é essa, e ele convencia a mulher não comprar um litro de leite para o filho dela, que se eu comprasse aquele bilhete e fosse sorteado, ela ia ganhar um automóvel zero. E ela deixava de comprar o leite para o filho dela, ela ficava assim. Ele era tão bom de conversa. Você tem que ser firme. Não, eu vou comprar o leite do meu filho, esse dinheiro para o meu filho. Se sobrar, eu compro o seu carnê. Mas tem pessoas que não têm firmeza. Estava conversando com a pessoa hoje, eu falei, para você adquirir alguma coisa, você tem que ter uma posição. Faça um compromisso. No mês você tem que pagar, senão você vai gastar o dinheiro com outra coisa. Eu comprei o carro graças a isso. Eu fiz um compromisso. Eu falei, então faça para comprar a sua casa. A gente tem que ter uma direção na vida, a gente não pode ser como o vento, não. O que está na moda hoje? Antes, seguindo a verdade em amor, cresça em tudo aquele que é a cabeça, Cristo. Olha, como chave de ouro, eu li Efésios 4, 14 e 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem é a cabeça? Jesus, Cristo. Não devemos ser levados pelo vento de um lado para o outro. Não devemos ser inconstantes. Devemos ser firmes, seguindo a verdade e com amor. Verdade sem amor, ela não tem fundamento. Qual o maior de todos os dons? O amor. Tudo que nós temos que fazer é, em primeiro lugar, o amor. Crescemos em Cristo Jesus. Crescemos espiritualmente, aceitando Jesus em seu coração e em meu coração. Então, como é? Então, fazendo tudo com firmeza, numa direção. Qual a direção? Jesus Cristo. Tudo que não é Jesus Cristo são rudimentos da fé.
São coisas que não têm importância. Então eu tenho que crescer com firmeza, se eu ver, em direção a Cristo. O que Jesus falou? Ir de pregar o Evangelho, né? Levar uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus. Esse tem que ser o objetivo principal da minha vida. Aí eu faço um propósito, estava pensando nisso hoje. Eu faço um propósito, eu vou ler um versículo na Bíblia por dia ou dois. Aí eu estou firme, aí vem o vento. Vai assistir a série e tal. Uma série é 1 hora, eu acho. Eu assisti uma vez uma série e não tive nem paciência, eu via ela toda. Quanto tempo ela leva para você? Pensa que período de uma série você estivesse lendo a Bíblia. Eu tenho um vídeo que fala que quem lê a Bíblia constantemente, o que faz no cérebro dele. Pensa em depressão, doença, pensa em tudo. Eu tenho um propósito de fazer isso, aí vem um vento, você muda. Não deu. Quantas vezes nós já fizemos isso? Eu já fiz isso muitas vezes. E preparando essa mensagem, eu falei, oh meu Deus, como a gente tem sido, né? Eu particularmente tenho sido muitas vezes levado pelo vento. Faço um plano, vou fazer um plano de vou fazer visita todo dia, sábado, assim, ou domingo. Aí aparece uma coisa, você não faz. O vento te levou para o outro lado. Tem que ter firmeza. Eu tinha um colega que falava assim, eu não gosto de trem que seja com compromisso, que seja obrigado. E eu pensava assim, então você não vai fazer nada na vida. Como nunca fez mesmo. Porque nós só fazemos alguma coisa como sendo cobrado. Firmeza. A Bíblia diz assim, se alguém de vocês tem falta de sabedoria, está falando de sabedoria, mas estendendo o versículo, ou precisa de uma bênção, um milagre, que você estiver precisando, peça a Deus, e de todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Deus vai te dar todas as bênçãos que você está pedindo de boa vontade, o prazer de ver você feliz. Ele vai fazer isso. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Então, tudo aquilo que nós fizemos, nós temos que ter confiança naquilo que nós estamos fazendo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Às vezes você está fazendo uma coisa e não está dando certo. Então, mas Deus vai forçar para você fazer outra coisa e aquilo é o que Ele quer. Eu não sei qual é o plano de Deus para você. Que você seja um voluntário, que você seja um pregador, que você seja na área da música, ou qual igreja você frequenta. Mas desde que seja a vontade de Deus, que você tenha firmeza. Desde que não seja como o vento levado para o outro. Então Deus quer nos dar bênção. E Deus não é uma bananeira ao vento, Ele tem firmeza, Ele prometeu que vai dar bênção. Basta o que Ele diz? Basta nós crermos, termos fé e confiarmos. A fé é o alicerce, a fé é o firme fundamento. Né? A fé é onde se apoia tudo. Pela fé nós somos salvos. Creia que Jesus vai fazer o milagre que você está precisando. Peça a sua bênção com fé, não duvidando. Aceite Jesus. Põe Jesus na sua vida, na sua rotina, na vida espiritual. Peça que Ele vai te dar a bênção. Né? Buscar primeiro o reino de Deus, depois outras coisas serão acrescentadas. E Jesus vai escutar as suas orações. Amém? Quero orar por você. Senhor Deus, querido Pai, seja qual for o problema, Senhor, seja ele familiar, Senhor, em relação a filhos desobedientes, vícios, depravação sexual, seja ele ou ser um casamento destruído, seja ele na vida financeira, ou se eu precisando de um emprego, não dando conta de pagar as suas contas, seja ele, ó Senhor, na área da saúde, quantos estão nas UTIs, ó Pai, e precisa sair dessas UTIs. Ô Senhor, console da meus corações que perderam aqueles entes queridos, Pai. Seja qual for o problema, Senhor, um negócio, alguma transação de comprar e vender, seja qual for, Pai, nós fomos na Tua presença e confiando que se nós cremos, não duvidarmos, Senhor, e fomos levados, o Senhor, como o vento leva as ondas, o Senhor responderá às nossas orações e nós cremos. O Senhor abençoa cada pessoa, Jesus. É tudo que eu te peço e agradeço em nome do Teu Filho Jesus. Amém? Amém. Vamos orar ao Pai Nosso e estaremos encerrando. Oremos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. E até a próxima, em nome de Jesus. Jesus responde as tuas orações, Ele está contigo. Amém. Deus te abençoe.